Olá, amigos. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta primeira live do ano, né, do canal Lições de Amor, dando continuidade aos nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, agora com o livro O Homem Integral. Eu sou Patrícia Lins e para essa nova jornada que a gente vai iniciar hoje, nós estamos contando com a participação ilustre de um amigo muito especial, que é Robson Cunha. Robson, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Espero poder honrar as suas expectativas, ajudar de alguma forma nos seus propósitos, que são nobres. E é por isso que foi um sonoro sim ao seu convite, me unir a esses belos propósitos desse coração tão bonito que você tem e que se transforma em ajuda e contribuição com o processo de todos nós, né? Bom dia a todos, e é muito bom estar aqui reflexionando um pouquinho sobre as orientações, os ensinamentos, sobre toda a proposta de Joana de Ângeles, quando traz o espírito com uma perspectiva psicológica que mais adiante a gente percebe que para ela é uma coisa só, né? Mas ela nos mostra o caminho assim prático do processo evolutivo. Excelente. Fala um pouquinho de você, Robson. Pois é, Patrícia, então, difícil falar da gente, né? Mas aquele pouquinho que vai, acho que pode interessar alguém. Assim, Robson é um cara que adora a natureza humana, observador da natureza humana há muitos e muitos anos. Já observava a natureza humana sem saber que observava, sem fazer nada com o que percebia. E ao longo, né, dessa caminhada, outros conteúdos vão chegando e aí a gente vai fazendo uma conexão, né? Mas assim, observador da natureza humana, com o propósito de ajudar essas almas, esses espíritos, a se encontrarem, a se posicionarem, a se relacionarem melhor, né, com a vida, com as circunstâncias da vida, para que possamos aproveitar com qualidade, é possível, eu insisto nisso, com qualidade de vida, o processo evolutivo, né? E ajudar as pessoas a talvez até digamos que, reconceituar, né, a vida, por quanto muitos entendem difícil, mas eu trago uma proposta de ver a vida como desafiadora, né, e cheia de oportunidades desafiantes de nós mesmos, né. Então, esse é Robson, pesquisador da doutrina espírita, né? Pesquisador da psicologia, estudante da psicologia, apaixonado pela psicologia. Alguém que um dia me disse assim: Robson, você é um espírita diferente. Eu digo, poxa, que legal, né? Mas por que isso? Porque eu me tornei mais espírita quando eu enveredei pelos caminhos da ciência, né? Seguindo aquela colocação de Kardec, não se esqueçam da ciência, não se esqueçam da ciência. E aquilo ecoava, mas que ciência, né? E aí a gente vai e a gente entra pelas ciências humanas e quando a gente conhece a psicologia, essa dinâmica psíquica, essa fisiologia cerebral através das neurociências, aí aquilo que está no Evangelho e que está no Livro dos Espíritos, e que Kardec recebe a confirmação dos Espíritos, quando ele pergunta, é o Espiritismo quem vai explicar a ciência? E os Espíritos dizem, não, quem pesquisa, quem estuda a ciência, ela explicará a doutrina espírita. Então foi aí que eu me tornei, como essa pessoa que eu amo disse, um espírita diferente, mas aquele que traz é uma lei só, né? Mas aquela integração, vou pegar um gancho em Joana de Ângeles, a integração da ciência com a doutrina espírita
eu acho que a gente pode se capacitar para ajudar um pouco mais a nós mesmos e aqueles que o Pai colocar nos nossos caminhos. Excelente. Bom, gente, então acho que vocês já tiveram uma amostra, né, dessa fofura que é Robson, alguém que tem assim esse senso de pertencimento, né, da doutrina como a doutrina evangelizante, não psicologizante, que é bem a cara que a gente deseja aqui abordar a série psicológica, né, algo que realmente a gente consiga abstrair, se apropriar para nossas vidas, que gere verdadeiro consolo, sem se perder daquilo que a nossa benfeitora espiritual, né, que com tanto amor compartilha conosco. Então, antes de iniciar propriamente, como é hábito, né, das nossas congregações espíritas, vamos fazer uma prece, né, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, rogando com muita humildade e amor. Mestre, nós te oferecemos nesta manhã as migalhas de que dispomos e muita boa vontade, a fim de que nós possamos extrair dos ensinamentos de Joana de Ângeles, que se baseiam no seu Evangelho, aquilo que há de mais essencial no amor de Deus. Que o Senhor, então, abençoe os nossos bons propósitos, nos auxilie, nos ajude a todos, principalmente aqueles que nos ouvem, aqueles com os quais nós estamos nos conectando neste momento, a fim de que essa mensagem seja proveitosa e útil para gerar esperança, conforto e, sobretudo, esforço ativo para que cada um de nós possamos construir o melhor dentro de nós e ao redor de nós. Que o Senhor seja sempre louvado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, deixa eu dar aqui bom dia a quem chegou. Seja bem-vinda, Judete, muito bom dia. Maria José, seja bem-vinda, bom dia. Dimas Castellucci, bom dia. Luísa, muito bom dia, seja bem-vinda. Então, só para a gente falar um pouco, assim, como hoje é o primeiro, né, a nossa apresentação dessa obra, nós conversamos antes, né, Robson e eu, e aí a gente achou por bem que, assim como foi Jesus e a Atualidade, que talvez fosse mais proveitoso se fizéssemos todos uma leitura prévia, né, capítulo a capítulo, como a gente pretende abordar. No link de descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o caminho para acessar a obra, O Homem Integral, que está disponível gratuitamente na internet. Como a gente disse, o nosso propósito não é fazer um curso teórico de formação em psicologia, né, nem fazer um estudo de psicologia em grupo, né, mas propõe um estudo evangelizante e não propriamente psicologizante. E nas ocasiões em que os conceitos de psicologia e de psicanálise acorrerem à obra, nós podemos fazer aqui uma explicação, mas sempre com o propósito, como o Robson me falou, desse estudo integrativo que nos mobilize para a ação prática. Então, nada essencialmente teórico. Então, todos são convidados a participar conosco, fazer seus comentários, as suas questões, né, de compartilhar com a gente as reflexões que fazem, né, e pediríamos que essas colocações, até por proteção nossa, né, de cada um que falar, sejam sem detalhes da vida pessoal, né, mas que todos se sintam à vontade para compartilhar os seus entendimentos, os seus sentimentos, sem ter medo de perguntar ou de posicionar-se de uma forma que ache que é muito, né, inicial, porque o nosso estudo, ele é inicial mesmo. E aqui a gente nos coloca na posição de professor, né, Robson? Somos todos aprendizes e estamos juntos. Então, gente, para começar, né, falar uma abordagem, assim, primeira, já para passar a palavra para Robson, nessa introdução, a gente tem uma apresentação muito bonita
Joana de Ângeles, ela inaugura sua série psicológica falando de Jesus, e não é diferente no início da segunda obra, que é o Homem Integral. Joana aponta Jesus como aquele biótipo do homem integral. E ela começa falando sobre o desenvolvimento do ser humano ao longo dos tempos e o desenvolvimento da própria consciência, né? Ela fala, por exemplo, que os mitos, que são muito caros, por exemplo, a psicologia analítica de Jung, nos ajudam a entender melhor as relações humanas e guardam uma chave para o entendimento do mundo e da mente. O próprio Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 607, quando ele vai falar dos reinos, diz para a gente, né, através dos espíritos que o assessoram na codificação, que o princípio inteligente vai se elaborando, se individualizando, se ensaiando para a vida, até se tornar espírito ao sabor das experiências. E quando ele começa no período de humanidade, ele não está ainda integralizado, por assim dizer. Ele ainda não é pleno. Ele já tem consciência do seu futuro, já distingue o bem do mal, tem responsabilidade pelos seus atos, mas todo o esforço ainda está por ser feito. Então, quando Joana coloca Jesus como esse biótipo do homem integral, ela fala de alguém que já venceu esses processos humanos que nós ainda estamos batalhando para vencer. E que bom que, tendo ele como modelo e guia, a gente tem aí um guia seguro em quem a gente pode se espelhar. Então, ao analisar os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos comportamentos e comparar com esse biótipo, a gente pode ter uma ideia do abismo que nos separa dele e do esforço que a gente ainda precisa lograr dentro das nossas capacidades, né, dentro daquilo que a gente já consegue dar. E isso, ao invés de nos deixar tristes pela distância, deve nos deixar encorajados, porque ao olhar para o nosso progresso, a gente precisa entender que nós já avançamos muito, mas como essa escalada ascensional, né, ela é muito longa, ainda haverá muitos desafios pela frente. Então, falando, por exemplo, dos mitos, a gente tem um mito bíblico que é muito ventilado, né, que é o mito de Adão e Eva, que é esse mito do conhecimento, a partir do ponto quando a humanidade passou a ter consciência, né, de si, consciência do bem e do mal, e aqui se inaugura a autonomia humana, né? E tem um outro mito também interessante que Joana não cita, mas que é um mito assim bem importante para a gente falar sobre esse olhar para dentro, que é o mito de Tiresias, né? É o mito de um adivinho cego em Tebas, que numa discussão entre Zeus e Hera foi cego do lado de fora, mas que, por compensação, Zeus se compadeceu dele e deu-lhe o dom da adivinhação. Então é um mito que fala para a gente dessa espécie de clarividência interior. Muitas vezes a gente está cego para o lado de fora, como por exemplo agora, né, a gente está passando por esse momento pandêmico, desafiador para todos, então é como se a gente estivesse de mãos e pés atados, mas estamos diante de uma excelente oportunidade de nos virar para dentro. Então, é como se a gente tivesse uma segunda vista, a vista da alma, né? Talvez seja esse o tom que Joana apresenta nessa introdução. Robson, por favor, fique à vontade. A saída é para dentro, né, Patrícia? A saída não é para fora. A saída é para dentro. Nós estamos aqui num processo de transformação. E eu costumo trazer o termo atualização. Eu acho que ele é mais adequado, ele induz um pouco menos ao sofrimento, né? Então, assim, e é uma oportunidade de nos atualizarmos, porquanto as ruas ficaram vazias, e se as ruas estavam vazias, significa que estávamos recolhidos.
a qualidade desse recolhimento, com sofrimento ou sem sofrimento, ela determina, né, essa atualização do espírito e, consequentemente, a evolução do espírito. Eu geralmente gosto de deixar firmado alguns conceitos, porque, assim, os conceitos, eles são importantes na medida em que nos ajudam na compreensão adequada, né? Então, eu vim perceber essa importância quando alguém que nos chega e a gente percebe assim, talvez desenvolver um pouco mais da humildade, e essa pessoa diz, não preciso, o meu carro não é novo, eu não uso roupas de grife. Então, veja, né, que a compreensão equivocada, um conceito equivocado, nos distancia da atualização, nos distancia da transformação e nos faz responder de uma forma igualmente equivocada às situações da vida, né? Então, assim, e Joana de Ângeles parece estar nessa, né? Porque ela traz o homem em diversas conceituações, numa perspectiva histórica, né? E que é muito bom essa contribuição que ela nos dá. E desse conjunto de conceituações sobre as perspectivas da psicologia, do cristianismo, até mesmo o que o dicionarista traz, né? A gente vai vendo em que o homem integral parece ser aquele último da fila, vamos dizer assim, que começou lá com o Australopithecus, a gente precisa lembrar disso, né, para contextualizar esse processo evolutivo, né? Então, quando Joana de Ângeles traz o homem integral, a gente precisa perceber que é resultado de um processo evolutivo. E não há nada mágico nisso aí. E que não tem nenhum salto dado no processo natural. E ela traz também o homem sobre uma análise naturalista de uma forma, assim, belíssima. Então, vamos nos lembrar do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo de Neandertal, do Cro-Magnon, do Homo sapiens, para ver o Homo integral. Né? O homem integral. Quem é isso? É aquele que passou por todas essas fases. E todas elas foram extremamente necessárias, porque, embora esses nomes que eu citei aqui sejam nomenclaturas dadas pela humanidade, e o processo não é cirúrgico, né? O processo de individuação, processo de transformação, de atualização, o processo evolutivo, não é cirúrgico, não tem cortes cirúrgicos, a gente percebe que o espírito era pó, né? E que Jesus, enquanto espera aquele organismo que é o planeta Terra ir se organizando, né? Que passa pela Pangeia, né? Até que se possa trazer o primeiro espírito num processo de reencarnação, naquele ser que mais se aproxima das condições necessárias para receber uma alma. A partir daí, tudo se desenvolve. E se a gente for observar o que há de comum em todos esses cortes históricos do homem, né? Eu friso homem aqui porque, e uso esse termo, eu preciso esclarecer, porque é o que a literatura traz e ajuda na compreensão. Eu sei que eu preciso desconstruir e achar uma outra forma, mas é o que vem, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas nada associado ao sexo biológico, longe disso, né? Mas um termo homem, aquele que traz a humanidade, né? E todos esses aspectos, eu tenho certeza que todos estão nos entendendo. Então, esse homem, ele é resultado de todas essas fases. Mas o que há de comum
Em todas essas fases, de milhões e milhões e milhões de anos, e que tem uma coisa para todos esses seres que eu nominei aqui, é a experiência. Não chegaríamos ao homem integral sem experienciarmos as situações de cada uma dessas fases pelas quais nós passamos. Né? E Joana de Ângeles, ela traz essa contribuição belíssima, porquanto, muito embora contundente, sem papas na língua, eu me aproximei de Joana com uma relativa dificuldade, admito, abri um livro, não suportei, porque tem uma carga psicológica muito intensa, fechei o livro, né? E algum tempo, muito tempo depois, eu fiz uma segunda tentativa, e aí não consegui, mas já foi assim mais, sabe? Eu digo, Joana tá brabo aqui, né? Mas fui existindo, porque não tem como se afastar de Joana. Ela usa o termo de hipocrisia e nos manda sair da hipocrisia, e eu resolvi aceitar esse convite dela, né? E me ver como ela me traz, né? E muitas vezes a gente se surpreende, mas essa proposta de Joana de Ângeles, ela é altamente contributiva, porque se não tivermos a coragem e a seriedade, como ela diz, de nos vermos como somos, impossível sairmos desse estado. Porque nós precisamos de uma referência, mas de uma referência honesta, né? Uma referência verdadeira, pautada na verdade daquele que somos, para que a gente se afirme como tal, imperfeito, preso ainda num dos polos, porque tudo, né, traz a polaridade, os extremos, e a gente vai buscando o equilíbrio, e é exatamente essa proposta do integral trazido por Joana. Aí eu vou pegar um gancho já que ela fez, eu acho que eu posso também fazer. O dicionarista diz que integral é aquele que está completo. Ele é ou está completo, aquele que nada falta. Integral, porque integramos os nossos polos. Nós somos luz e sombra, nós somos sagrado e profanos, nós somos bons e maus, né? Então, nós precisamos ter consciência disso, nos compreendermos assim, para facilitar a aceitação de nós mesmos e partir para a integração, porque o propósito, e Joana afirma isso, não é deixarmos de ser maus, e sermos somente bons, né? Tem uma passagem no outro termo, no outro volume, que Joana é de Joana de Ângeles, mas que é oportuno trazer para essa fala, porque ela, naquele corte da história de Jesus, quando ele entra na sinagoga, num templo, e percebe que está repleto de mercadores, ali ele se ira, muito embora modelo e guia, integrado, ele se ira. Joana de Ângeles nomina aquela ira como ira sagrada de Jesus, palavras de Joana. E o Frei Leonardo Boff nomina aquela ira como ira santa de Jesus. Então veja que nós somos polos e que o propósito é integrarmos esse polo para chegarmos na alteridade. Nós somos masculinos e femininos, talvez fique até mais fácil. E as características do masculino, mais uma vez eu friso, nada de sexo biológico aqui, mas são características da psique masculino e feminino, que o propósito de atualização do ser na individuação e na evolução moral, espiritual, é de integração disso, né? Eu preciso continuar capacitado a administrar, a trazer uma lógica, a trazer uma cultura, a implementar. Tem características, né, masculinas. E eu preciso também integrar em mim as características femininas.
do sentimento, do acolhimento, da proteção, do afago, da nutrição, do amparo. Então, esse era Jesus integrado, né? Então, ele mostrava o caminho, falava com seriedade, não corria atrás de ninguém para trazê-lo de volta para que conseguisse convencer, né? Ele dava o seu recado, lidava com os seus discípulos, administrava o labor, né? E tinha os seus discípulos, orientava todos eles, mas também tinha o feminino em Jesus, quando ele acolhia, compreendia, acalentava, não distinguia, não separava, né? Então, assim, é essa a proposta, e como Patrícia muito bem frisou, né? Não trazemos aqui nenhuma verdade jamais. O que nós trazemos é a nossa melhor hipótese de agora, com todos os estudos, leituras, contatos, né, que nós fizemos até esse momento. E costumo avisar, é possível até que nas próximas, né, Patrícia, a gente esteja desdizendo com muita simplicidade, com muita tranquilidade, com muita humildade, alguma coisa que viemos dizer aqui. Mas é essa a proposta do homem integral que Joana traz. É isso, Patrícia? Maravilha. E eu penso que você foi muito feliz, Robson, quando você traz essas fases de desenvolvimento humano, né, ao longo desse progresso do ser humano, né, homem como ser humano, porque analisar a história, analisar a antropologia, a própria filosofia nos dá subsídios para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa entender como que se deu esse desenvolvimento da consciência, né, para que é interessante porque pensar nessa integralidade, nessa integração, como você bem colocou, nos faz aos poucos desconstruir reminiscências ainda muito primárias, como o preconceito, como o julgamento, como aquela nossa ânsia de tentar destruir aquele que está em erro, porque no fundo nós temos dentro de nós esses elementos também contraditórios, ambivalentes, e talvez essa seja a principal causa de conflito, né? Mas assim como é causa de conflito, também pode ser passaporte para a resolução do mesmo, para essa pacificação e harmonia, né, dessas polaridades opostas. E quando Joana começa a falar da consciência, e aí ela vai falar, por exemplo, do livre-arbítrio individual, né? Ela cita, por exemplo, alguns filósofos, como Pitágoras, como Descartes, falando da formação do pensamento racional, né? Mas no início, e a gente fala início, mas ainda hoje, na nossa sociedade do século XXI, a gente está falando de filósofos, inclusive pré-socráticos, ainda hoje no século XXI, a gente percebe que existem, né, muitos de nós que utilizamos a inteligência, que utilizamos o raciocínio, mas não necessariamente fundados em uma formulação mais ética. Então, a gente esquece, por exemplo, aqueles ensinamentos de Sócrates e Platão, a que o próprio Kardec dedica páginas na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, com um resumo da filosofia de Sócrates e Platão, dizendo que eles foram os grandes antecessores dessa filosofia moral que o Cristo veio nos trazer. Então, por exemplo, o culto ao belo, né, o culto ao estético, a existência do daemon, que já era ali uma ideia precursora do que seria a alma, do que seria o espírito, a busca pela verdade, né? E aí Robson falou que a gente não veio trazer verdades, e é a mais pura realidade, porque os grandes pensadores, eles sempre se ancoraram naqueles que os precederam e foram reformulando os seus conceitos, justamente porque o trabalho de autoconhecimento, né, e o compartilhamento desse conhecimento para o exterior vai gerando uma transformação incessante. Então, muitos equívocos, né, que a gente antigamente cometia, agora a gente se dá conta. E é isso justamente que fomenta esse progresso, né? E aí ela fala também sobre o estoicismo,
a dissolução na natureza, sobre o cristianismo, que visa oferecer essa transcendência do mundo material, entendendo que nós não somos apenas esses seres terra-terra, que nós temos uma destinação futura, que nós somos herdeiros de nós mesmos, então não adianta fugir da responsabilidade, né? Não adianta abdicar da autonomia e do livre-arbítrio conferido por Deus, achando que nós somos teleguiados, porque efetivamente nós não somos, né? Nós somos um ser na natureza, o ser humano, um ser que tem consciência e que tem também autoconsciência, que tem as leis de Deus esculpidas nela. Então isso deve nos dar forças para que a gente possa fomentar essa ética do viver. E nesse ponto, como o Robson já muito bem colocou, Jesus se figura como aquele modelo constituinte de perfeição, mas não é uma perfeição gratuita vinda como graça dos céus, é uma perfeição que é conquista, né? Conquista com base no esforço próprio, com base em experiências seculares, né? Com base na vivência de um amor que a gente está aprendendo a desenvolver e que, na verdade, começa conosco. Porque talvez Jesus também seja esse simbolismo do máximo amor próprio, por querer tanto, né, progredir, aperfeiçoar-se, a fim de ter essa comunhão indissociável com o Pai, reuniu todos os esforços, todos os potenciais da sua alma para ascender na direção de Deus. Então, assim como ele, também nós. Então, se a gente vê ele como, né, o maior símbolo desse amor incessante, imbatível, que não selecionava a quem amar, a gente percebe que isso é fruto de uma grande conquista de, primeiro, amor a si mesmo, para amar assim a toda a humanidade. Emmanuel tem uma expressão que, na obra Fonte Viva, que ele vai dizer que em Jesus nós encontramos a humanidade real. Quando Pilatos está diante do Cristo, chega um momento, depois do Cristo ser, enfim, açoitado, e de Pilatos ter feito aquele interrogatório com ele, que Pilatos o leva à sacada e apresenta-o à multidão, dizendo: eis o homem, né? E aí Emmanuel, interpretando isso, vai dizer: para os olhos do mundo, Jesus parecia um homem vergado à cólera de Deus. Parecia alguém aparentemente vencido, mas os olhos materiais não conseguem ponderar a sua grandeza espiritual, né? Não conseguem revelar o seu mais alto padrão de dignidade humana. Em Cristo, nós temos ali a humanidade real. Então, é lógico que do Evangelho, essa proposta desafiadora, a gente tem ainda muitas lições que para nós estão distantes da nossa prática. Mas tem muita coisa do Evangelho que a gente já consegue fazer. E isso denota que nós estamos nos humanizando cada vez mais, né? Robson, fica à vontade. Muito, muito bem trazido esse ponto, Patrícia, porque nós sabemos que Jesus veio como um missionário e com um propósito, mas vamos evidenciar aqui o contraste dos graus evolutivos em que se encontrava a humanidade e em que se encontrava Jesus. Então, assim, Jesus muito adiante. Jesus é aquele homem, como disse Pilatos, mas que tinha um repertório de experiências transformadoras que só vivendo a dor que ele viveu no seu processo evolutivo, ele pode vir como missionário eleito, porque ele, e somente ele, compreenderia a dor da humanidade.
não poderia ser ninguém no mesmo grau evolutivo, nem um pouquinho acima. Porque, assim, só vivendo a dor é que a gente compreende a dor e acolhe a dor. E na última página dessa introdução, desse volume, Joana diz assim: aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica. Porque, assim, Jesus veio, e como Patrícia também traz, nós temos até hoje a nossa ambiguidade, mesmo tendo em nós, ecoando as palavras, o exemplo, o silêncio, as lágrimas, o diálogo, porque aprendemos com Jesus em todos os seus momentos, em todas as suas nuances da passagem que ele teve aqui. Mas, assim, ainda assim, tem uma coisinha que é determinante, que é a vontade, sabe? E Jesus já dizia, né? Para quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não para todos. Para todos, porém não para todos. Robson, explica isso. Explico, porque às vezes eu gosto de complicar. Mas assim, para todos, porque é acessível a todos. E não para todos, porque só aqueles que quiserem, por respeito a todos, né? E se não é o momento, não adianta puxar ninguém, sabe? A gente precisa muito. E Jesus fazia isso. Jesus mergulhava no mundo da pecadora para trazê-la. E para trazer aqueles seus julgadores, algozes. Ele mergulhava, sabe? Não adianta a gente ficar aqui querendo trazer as pessoas. A gente precisa entrar no mundo singular daquele para ajudá-lo a sair, se ele quiser, né? Porque também só entraremos no mundo do outro se o outro nos autorizar. Então é por isso que Jesus é para todos e não é para todos, porque será para todos que quiserem, que se predispuserem a ouvi-lo, não a lê-lo, né? Ler é diferente, a estudá-lo, a reflexioná-lo. E também não ir buscar um Jesus no centro espírita, na igreja católica ou numa sinagoga. Mas, assim, levar o Jesus que está em mim, né? Porque nós somos parte do todo e temos a parte do todo e temos Jesus em nós também, né? Essa santificação, ela está em nós. Nós estamos somente esculpindo esse mármore, essa pedra bruta, para que esse Jesus, né, aflore. E quem vai esculpir essa pedra bruta para fazer brotar o santo é exatamente a vida, a experiência, né? E uma professora que eu tenho muito carinho, ela riu uma vez quando eu digo, quer evoluir? Para evoluir, basta apenas viver. E ela riu, apenas viver, né? Como se viver fosse simples. Mas assim, eu acho simples e a gente complica, né? Joana nos alerta quando ela diz assim, olha, saúde psicológica, observe, ela, ao longo da sua obra, ela diz que espírito, psique e mente não são três instâncias, né? É uma única instância. Então, psique, espírito e mente é uma instância só. E é essa instância que está aqui para ser atualizada, e só poderá ser atualizada se burilada. E para burilar, tem dor. E se não tiver dor, não tem ganho, né? Por que a dor, ela burila, ela transforma, mas eu não vou nem usar transformar, ela atualiza o sujeito, porque, assim, esse corpo sensório que ela também enaltece, né, tem o construto, o conjunto sensório que leva a dor
interpretada para impressão no espírito. Por isso que encarnamos, né? Então, essa dor muitas vezes é moral e emocional, e precisamos ser afetados, tocados, tombados, chocados, para que haja essa atualização do nosso espírito, né? Então, assim, apenas viver. E Joana nos orienta como viver, como reconhecer as circunstâncias da vida, como reconhecer as nossas questões sombrias, como reconhecer os nossos polos. E para aqueles que quiserem, como ela diz, é para aqueles que quiserem ver as suas prisões num polo do poder, num polo de um patriarcado, num polo do masculino, sabe? Ela nos mostra isso com muita humanidade, com muita clareza, e nos propõe um trânsito suave, sutil entre esses polos. Porque é exatamente a proposta de integração é encontrarmos o caminho do meio, né? É o equilíbrio, né? Não, é impossível deixarmos, desconstruirmos, e tem dor e sofrimento, mas um sofrimento inócuo, quando a gente tenta, e é muito comum a gente ver o discurso, eu sei que tenho que evoluir, não consigo. Calma, quem disse que tem? Não tem, tem que viver, né? Tem que viver. A evolução, a atualização, a evolução espiritual é consequência. E vou complicar mais um pouquinho. É primário, mas também é secundário, né? O nosso propósito primeiro é de nos tornarmos moralmente, né, modificados. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Agora, ele é sobreposto pelo viver, porque essa evolução moral, ela é consequência, ela é feito do viver, que é o meu lidar com os contextos, com as conjunturas, com aqueles eventos que eu planejei para a minha reencarnação e que hoje acho estranho, injusto, né? Sem propósito. E fui eu mesmo quem desejei aquilo, que escrevi aquilo e que pedi para vir com aquilo e passar por aquilo, né? Então, aquilo dói, mas vamos lembrar disso. E se não tem fissuras no pai, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Não tem nada mal. E alguém pode até dizer assim: eu vou pegar esse cara, vou achar uma coisa mal aqui. Em tudo, em absolutamente tudo, né? Tem pontos negativos, mas vai ter sempre pontos positivos. E a nossa primeira escolha é essa: para onde olhar? Eu posso olhar para o negativo e sofrer. Eu posso olhar para o positivo e sentir a dor transformadora, é diferente. Mas a escolha para evolução e atualização, para chegarmos nessa integralidade humana, passa por essa primeira escolha, né? Para o que eu vou focar? É o negativo nas coisas que me acontecem ou é no positivo? Porque tudo tem uma causa e uma finalidade, né? A causa, a gente já sabe, não precisa nem estar visitando isso, né? Mas eu vou precisar buscar, aí tem aquela predisposição, né? Dispor-se antes para buscar a finalidade daquilo que está me acontecendo. E é exatamente esse conjunto de pessoas que Joana traz aqui, né? Para aqueles que leem com real desejo de renovação. É isso, Patrícia. Isso mesmo. A sua fala, Robson, me fez pensar que esse processo de cristianização, né, que é a gente se apropriar desse Cristo em nós, como você trouxe, ele realmente não deve ser romantizado. Ele é um processo de autodescobrimento, e esse autodescobrimento é doloroso, porque muitas vezes a gente conserva ilusões, principalmente em relação à nossa própria imagem. E ao se descobrir, por um lado, a gente se liberta, porque a gente coloca a luz em pontos que antes eram obscuros, passa a entender algumas coisas, né, relacionadas ao nosso sofrimento, e nos deixa, digamos assim,
como esses personagens mais decisivos para a nossa própria felicidade. Quando você falava da dor moral, eu me lembrei que tem uma questão no Livro dos Espíritos, 257, que fala sobre o ensaio das sensações dos espíritos, que Kardec avalia isso, né? Como, já despojados de um corpo físico, por que o espírito sofre no além-túmulo, né? E aí ele, analisando o discurso dos espíritos, eles falavam de um tremor, de calor, de frio, de um fogo que arde. Mas como explicar se esse aparelho sensório não existia mais? Aí ele vai falar. É uma dor moral que não digamos assim, especificamente material, mas que traz repercussões dolorosas e que ainda, por continuar vivo, embora de outro modo, ele ainda experimenta essas manifestações, porque o aspecto moral daquilo que ele fez, o remorso pelo que ele deixou de fazer, ainda o atormenta. Mas, assim, isso nos deve servir de reflexão para que a bondade e a misericórdia divina é tão grande que, para financiar a nossa integralidade, Deus nos concede as reencarnações para a gente ter essas vivências que você traz, né? Então, está no nosso querer aproveitar essas vivências e ir se apropriando disso com o objetivo de progredir para sofrer menos. Mas isso também depende de nós, né? E é interessante, falando assim da psicologia, Joana, ao trazer a psicologia espírita, ela coloca o espírito, digamos assim, como objeto de estudo, né? Então ela não cria propriamente uma nova escola psicológica. Parece que o esforço dela é de justamente integrar aquilo que há de melhor nas escolas psicológicas terrenas, que provavelmente são uma reflexão desse pensamento mais completo que a gente tem no mundo espiritual. E que, na verdade, a gente observa que cada escola psicológica, ela cita behaviorismo, ou a psicologia comportamental de Skinner, a psicanálise de Freud, a psicologia humanista de Carl Rogers, a transpessoal, né, de Wilber, de Stanislav Grof. Cada uma dessas escolas parecem ser dimensões dessa verdade que é colocar o espírito como objeto de estudo. E uma coisa interessante é que o próprio Kardec, a Revista Espírita, ela sempre apresenta um subtítulo. Kardec colocou como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, justamente para indicar que o objetivo principal do Espiritismo é estudar a psique enquanto alma, enquanto repercussões das ações da alma, enquanto manifestações da alma sobre o corpo, a influência do corpo sobre a alma, né? Os caracteres desse espírito, conscientes e inconscientes, que o levam a ter experiências tais ou quais, a repercussão disso. Então, quando Kardec fala, por exemplo, de penas e gozos terrenos e futuros. Então, no fundo, todo mundo parece falar do mesmo assunto, porém de perspectivas, digamos assim, muito particulares. Então, quando Joana nos apresenta a psicologia espírita, ela visa justamente abrir os nossos olhos para essa série de coisas, né? Para que a gente possa se apropriar desses conhecimentos para a nossa vida prática. Não é isso, Robson? Isso. Então, pegando um gancho nesse conteúdo que você traz, a gente volta também um pouquinho para contextualizar que o desenvolvimento humano ele acontece porque tem algumas perguntinhas que não querem calar, né? Quem sou eu? De onde vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas perguntinhas, elas são da humanidade. A primeira tentativa de resposta foi oferecida pela religião
judaica, que tem aí aproximadamente 4.500 a 5.000 anos. Não respondeu, né? Aí vem a mitologia, que trouxe um paradigma na tentativa de oferecer respostas para aquilo que não se explicava. Está aí até hoje, né? E ela é importante para o desenvolvimento do espírito. A gente vai ter a oportunidade de saber por quê. Mas também não respondeu. Aí vem a filosofia como outro paradigma, numa tentativa de, reflexionando sobre quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, de onde vim, para onde vou, construir ou encontrar respostas para acalmar, aplacar a humanidade. Também não conseguiu, né? Aí vem o novo paradigma, que é a quântica, a física quântica, que não sossegada, ela levou para os laboratórios, com o rigor da ciência, as afirmações de Jesus e vai buscando responder essas perguntas de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? De onde vim e para onde é que vão me mandar. Então, assim, o homem a gente já sabe, não vou nem dizer mais, mas a gente vai se movimentando por conta dessa inquietação, né? Em busca dessas respostas que nós precisamos para nos compreender. Joana, nesse preâmbulo, ela traz o renascimento, ela traz o renascentismo, ela traz o cartesianismo, ela traz o materialismo, ela traz o naturalismo, ela traz a filosofia, e ela faz um corte da psicologia quando ela nasce, por onde ela passou, que é filha da filosofia, né? E que passou pela perspectiva humanista. Essa perspectiva humanista tem ligação com o Renascimento, né? Tem ligação com o naturalismo, que se opõe ao materialismo, que diz que toda causa de qualquer coisa material. O naturalismo vem e contradiz isso. Então, não são conflitantes esses cortes históricos, né? Essas vertentes filosóficas, mas elas são complementares, né? Elas são complementares e hoje a psicologia reconhece que tem um pouquinho de materialismo, que tem um pouquinho de naturalismo, que tem um pouquinho de filosofia, que tem um pouquinho de atomismo, né? Então tem um pouquinho de tudo nesse que nós somos, né? E a gente vai desconstruindo e construindo e reconstruindo para chegarmos a uma verdade e que, na verdade, essa busca da verdade vai nos permitindo o aproveitamento do que nos acontece para fins evolutivos. Mas a gente também não precisa teorizar a vida, não. Deixa isso com a gente que gosta de estudar, né, Patrícia, de ler. Eu vou ressaltar aqui, é apenas viver. Agora, é um viver um pouquinho diferente, é um viver parando, interrompendo, dialogando com a dor, com a circunstância, com o fenômeno, com o evento, com o que me acontece, dialogando mesmo, né? Tá, me diz, tristeza, você está me visitando hoje, eu vou lhe dar 30 minutos, me diz aí o que é que você quer, qual é a sua proposta, né? Porque daqui a 30 minutos eu vou chamar a sua irmã Alegria, né? Então você tem 30 minutos, dialoga mesmo, né? Dialoga com as situações, traz as situações para dentro, já que a saída é para dentro, quando passarmos por alguma situação, onde é que eu sinto? O que é que eu sinto? Por que eu sinto? Quando alguém me diz alguma coisa, ele me magoou ou eu não estou estruturado para saber daquela verdade que me foi trazida, né? Então, são essas perguntinhas que potencializam a evolução, a transformação e a atualização trazidas como oportunidade pelo simples viver. Nós não temos cortes, é um pouquinho de tudo, né? A humanidade chegou a esse ponto com a contribuição de todos, né, que passaram por esse mundo. E a psicologia, é lógico, Freud e Jung, que traz como missionário também a psicologia analítica, que Joana se refere em suas obras como psicologia profunda. Ele bebeu de Freud, né? Tem conflitos
Tem caminhos que, a partir do conhecimento maravilhoso, altamente contributivo, que permitiu um salto imenso na humanidade, que foi o primeiro passo que a gente pode dizer, fora os filósofos que interrogavam, né, empiricamente, mas o primeiro passo do ser em direção a ele mesmo, né, do autoconhecimento, do conhecer-se. Tem alguma coisa aí dentro desse cara que nem ele mesmo sabe, e deram a isso o nome de inconsciente, e não se satisfizeram, e foram mergulhar no inconsciente, né? E perceberam que ali dentro tem alguma coisa, entende? Então é exatamente isso que nós temos e que pode facilitar para aqueles que quiserem, como diz Joana, a nossa existência, né? O nosso processo evolutivo, o nosso processo de individuação, de nos tornarmos não o que o outro quer que a gente se torne, mas nos tornarmos nós mesmos. É isso, Patrícia. Excelente. Você falou sobre o inconsciente, Robson. Ainda hoje eu lia uma passagem de Freud, né, em que ele foi questionado sobre a responsabilidade do ser pelo seu inconsciente, porque a gente poderia pensar, já que é inconsciente, eu não sou responsável por aquilo, porque não está consciente, eu desconheço. Aí ele diz: ora, é inconsciente, mas te dirige. Então, mesmo que você não conheça, você sabe que faz parte de você. Então, é melhor você assumir a responsabilidade por conhecer do que dizer que não tem responsabilidade por desconhecer. Que é muito esforço, né, do próprio amadurecimento psicológico. Muitas vezes a gente reconhece que tem alguma coisa desajustada, que a gente não está assim completamente bem conosco mesmos, que às vezes acaba projetando algum conteúdo no outro, né? Padrões que a gente repete, que a gente não gostaria de repetir, mas ainda continua fazendo. Então, talvez a proposta, e aí Joana coloca isso na obra, né? A meta do ser humano seja esse amadurecimento psicológico, no sentido de dar atenção ou reconhecer aquilo que a gente tenta esconder. E é interessante porque ela fecha falando do próprio Espiritismo. Enquanto terceira revelação, no Espiritismo nós estudamos esses fatores de perturbação psicológica. Porque quando a gente fala dessas inquietações, né, quando a gente fala da investigação sobre as causas das nossas aflições, sobre temas como perdão, como resignação, como obediência, a gente está falando, no fundo, de conflitos que a gente quer responder ou quer equacionar. E aí a terapêutica que ela apresenta é essa luz do próprio Evangelho, né? Tomando Jesus como esse homem integral de todos os tempos, que não é mais aquela figura do Salvador que está apregoado a uma cruz, mas o psicoterapeuta, né, incomparável, como ela chama, que está no nosso hino, né, que é o nosso amigo dileto, que é aquele que investiu em nós, por isso veio ter conosco, né, e que agora falta, digamos assim, o nosso contributo, nossa lealdade para essa amizade, né. Robson, por favor, suas considerações finais, meu amigo. Bom demais, viu? Pois é, Patrícia. Então, assim, grato por essa oportunidade, né? De estar aqui, pelo menos, na tentativa de levar não um acalento, mas de levar, assim, a consolação de uma maneira clara, porquanto a consolação, e você trouxe um termo que eu sou apaixonado, uma expressão pela qual eu sou apaixonado, não cabe romantização, né? Então, assim, nós precisamos entender que o processo de individuação, de transformação moral, de evolução moral e espiritual, é nosso e indelegável. Indelegável. Nós temos a maioridade espiritual, porquanto a consolação nos trouxe ao conhecimento as leis espirituais.
mas nós temos a maioridade espiritual, não significa que temos a maturidade espiritual. E esse é o propósito, né? De voltarmos aqui nesses meios, né, Patrícia? De ajudarmos nesse processo de amadurecimento espiritual. E que é doloroso, mas a gente, enquanto juntos, podemos suportar mais facilitadamente essa dor, porquanto compreendemos a finalidade dela, né? Então, não é uma consolação passiva, isso é efeito de alguma coisa que eu fiz, vou ter que aturar, vou ter que passar. Não é esse o diálogo que a gente precisa ter com as coisas que nos acontecem, né? Mas saber que tem uma finalidade e olhar sorrindo aquele sorriso de quem confia no Pai, de quem confia em Jesus, que também sofreu e nos mostrou, né, o seu sangue, mas, como ele mesmo diz, venceu o mundo. Maravilha. Então, gente, queremos agradecer penhoradamente a presença de todos, os comentários que a gente foi colocando aqui ao longo da transmissão, né? Tanto Línia falando sobre a série psicológica, né, que nos traz esse estudo com muita presença do amor, Luísa falando sobre o processo evolutivo, progressivo, gradativo, né? Que aí ela lembra da passagem pelos mundos, onde a gente pode ali aurir conhecimentos. Dimas falando sobre essa compreensão do nosso processo de reconstrução individual, né, para que a gente não se culpe, mas tenha otimismo para se responsabilizar. Né? Lilian comentando de novo a vontade, como essa potência, né, a maior alavanca da alma, como diz Leon Denis. E agradecimentos. Dimas também coloca aqui, compreender que existe um espírito que habita em cada um, que nós somos um espírito, né? E que traz um compromisso fraterno, né? Tanto para nós mesmos como para o próximo. É isso aí, gente. Então queremos agradecer mais uma vez, Robson, pela parceria, né, que vai se prolongar aí durante esses meses. Que Deus te abençoe, abençoe a todos. E até a próxima. Até o próximo domingo, às 9 horas, se Deus quiser.